Bom dia, Márcio. Bom dia a todo mundo. E a bola voltou a rolar ontem, né, pelo Parazão. Pois é, o Remo ganhou o jogo, mas não foi nada tranquilo, né, Márcio? O jogo dá o que falar, mas esses comentários a gente guarda para daqui a pouco, porque agora é hora de conferir o que rolou ontem à noite no Baenão, no confronto do Remo com o Tapajós. O Leão Azul conseguiu a vitória num jogo que foi muito disputado, que colocou os azulinos na vice-liderança deste campeonato. Sobre a questão de o torcedor ficar chateado, ou reclamar, ou ficar insatisfeito, é um processo, faz parte. O que a gente tem que fazer é, enquanto tiver em mim, tá ótimo. Melhor que seja em mim do que nos jogadores, eu prefiro que seja assim. Ricardo Catalá foi bastante criticado pela torcida azulina. E olha que ontem o Remo venceu o Tapajós. As críticas ainda são vestígios da derrota em casa para Tunaluso na semana passada. O confronto contra o Tapajós era por uma partida atrasada da terceira rodada do Campeonato Paraense. O time do Leão jogou de branco, talvez porque o mandante da partida no Baenão era o Boto Santareno. Essa condição, que podemos chamar de inversão de mando de campo, é algo permitido em acordo dos clubes participantes do estadual, mas isso era só no papel mesmo. Com a torcida a favor, o Remo levou perigo nessa cobrança de falta de Camilo. Depois Felipinho experimentou de longe e a bola foi para fora. O Tapajós respondeu nessa cobrança de falta levantada na área. Sorriso, isso mesmo, Sorriso dividiu com o goleiro Marcelo Rangel, mas a arbitragem, mesmo com uma pequena demora, marcou irregularidade no lance. A segunda chegada do Boto foi nesse escanteio. A bola desviou no meio do caminho e sobrou para Eliseu Araújo. O capitão do Tapajós precisou finalizar 2 vezes para abrir o placar. Só que não demorou muito para o Remo chegar ao empate. Liger fez belo lançamento para Marco Antônio. Ele cruzou e Ítalo, sozinho no meio da área, empurrou para o fundo da rede. 1-1. O segundo quase veio na sequência. Henrique tocou para Camilo. O meia finalizou com força e Cassiano salvou o Tapajós. A virada veio em mais um lançamento do zagueiro Liger. Dessa vez foi ligação direta para Camilo, que ganhou da marcação e chutou sem chance para o goleiro adversário. O Tapajós quase deixou tudo igual novamente. Em falta lançada na área, Eliseu cabeceou no travessão e a bola sobrou para Sorriso finalizar para o gol. Mas a arbitragem marcou impedimento. Na saída para o intervalo, a torcida azulina gritou o nome do ídolo Vinícius, direcionando ao goleiro Marcelo Rangel, que vem sendo titular da posição nesse início de temporada. Na volta para o segundo tempo, o Remo ampliou. Felipinho avançou pela ponta direita e deu o passe para Ítalo. O camisa 19 deu um toque sutil para deixar Marco Antônio na boa e marcar o terceiro do Leão. Marco Antônio estava demais. Depois desse lançamento, ele deu um corte no adversário e cruzou, mas Ítalo não alcançou. Camilo bateu mais uma falta perigosa. Dessa vez Henrique fez grande defesa. Depois da pressão sofrida, o Tapajós conseguiu atacar. Sorriso ganhou no alto e a bola sobrou para Otávio Gomes, que chutou ao lado do gol remista. Minutos depois, Borel recebeu esse lançamento e chutou no travessão. Em mais um ataque do Boto, Jaquinha finalizou. A bola desviou e Marcelo Rangel fez grande defesa. Fim de jogo e festa da torcida azulina. A vitória por 3-1 coloca o Remo novamente na vice-liderança do Campeonato Paraense. E além disso, deixa para trás a derrota no Clássico para Tuna, aqui mesmo no Baenão. O resultado positivo também devolve a moral para a equipe na sequência da temporada. Agradecer a Deus por esses 3 pontos, né? Foi uma vitória importante para a gente. Foi como eu falei ali, né? A vitória que nós teve hoje, ela esconde muita coisa. Eu acho que não foi um grande jogo, né? Daquilo que a torcida espera. Mas é procurar trabalhar, né? Continuar dando continuidade aí no trabalho para que a gente venha buscar a nossa melhor versão. E nada melhor trabalhar com os 3 pontos e com vitória. E eu não posso deixar que o resultado me engane na avaliação, nem para o bem nem para o mal. Senão o que pode acontecer, eu como líder, quando a gente encadeia aí 3, 4, 5 vitórias, eu afrouxo, paro de cobrar os caras,
os caras param de se cobrar e daqui a pouco a porrada, quando ela vem e você não consegue se recuperar. Então eu prefiro ter serenidade. Quando perder, não vai estar tudo uma porcaria, não vai estar tudo ruim, porque vai ter sempre coisa muito boa sendo construída. E quando a gente vencer, não vai estar tudo tão bem, porque vai ter coisa para melhorar. Bom, houve muita cobrança de um Remo valente para o jogo de ontem. Nós percebemos até nas entrevistas, na preparação para o jogo, né? O Marco Antônio ontem aqui no Bom Dia, falando, a gente tem que botar o pé, o time tem que ser mais aguerrido. De fato, foi o que nós vimos ontem, um Remo mais valente. Valente, porém desorganizado. O Remo deu a impressão, primeiro, era um time muito tenso, a bola rolou, o time se mostrou muito tenso, muito preocupado em mostrar essa bravura, mas aparentemente desconcentrado, inseguro, erros que foram recorrentes do Remo, no serviço defensivo, o bote na hora errada, serviço de cobertura equivocado, nas ações de ataque, muita individualidade. Então o Remo teve dificuldade para fazer o jogo fluir. Foi uma atuação ruim do ponto de vista assim, do rendimento coletivo da equipe. O Marco Antônio até fez essa observação e o Catalá também teve esse entendimento, conforme a gente pôde perceber aí, que o Remo venceu o jogo, mas esteve longe de convencer. Essa ideia que eles passaram e é absolutamente verdadeira. O que houve de mais positivo no time do Remo ontem? A cumplicidade entre os atletas, a solidariedade entre os atletas. Todos muito determinados a mostrar a força coletiva, mas faltando organização. O Remo errou demais no jogo, errou nas ações defensivas, errou nas ações ofensivas e teve um adversário com méritos. O time do Tapajós deu trabalho. Enfim, acabou sendo uma vitória muito importante pelas circunstâncias. Mas é aquela vitória que não pode de forma alguma esconder os erros que foram, ou minimizar os erros que foram cometidos. A cobrança tem que haver, a percepção tem que haver e, sobretudo, a correção, para que o Remo possa ganhar o sentido de time. Quando os próprios jogadores e a comissão técnica falam da questão da identidade tática que o Remo ainda não tem, essa é uma busca que eles precisam ter para logo. Afinal de contas, o Remo já tem o São Francisco na próxima rodada, de novo no Baenão, e sai para jogar em Rondônia contra o Porto Velho na Copa do Brasil, na terça-feira. Esse jogo seria à noite e mudou para o período da tarde. Então esse time tem que evoluir, tem que se encontrar. O jogo de Rondônia é eliminatório, é jogo único, vale demais, e o Remo vai enfrentar um adversário que está ultra motivado, embora o Porto Velho tenha vai fazer ainda no próximo fim de semana o seu primeiro jogo na temporada, né? O Remo já irá para o quê? Para a sétima, na partida de lá, já será a sétima do Remo na temporada. Então isso faz uma diferença muito grande, o Remo jogando lá pelo empate, mas essa é uma projeção inevitável, porque no Campeonato Paraense, jogando bem ou jogando mal, o Remo se classifica com toda facilidade, tanto que agora é o vice-líder do campeonato e de 12 se classificam 8 para a segunda fase. O exemplo foi ontem, né, Ferreira? Assim, você comentou, não fez uma partida espetacular, mas mesmo assim conseguiu a vitória, né? Uma vitória que foi fruto desse espírito de superação, né, de bravura dos atletas. Mas no jogo de Rondônia é diferente, porque aí é um jogo em que só um segue na competição, o outro cai fora. Se o Remo perder o jogo, está fora da competição. Tem que chegar lá preparado e associando a bravura que nós vimos no jogo de ontem a alguma organização que faltou, que foi o grande pecado da equipe do Clube do Remo. O que valeu foi a superação. O futebol é muito isso. Tem dia que não dá certo, que o time não consegue render, e aí entra essa superação. Até porque a vitória era muito importante, né? Uma derrota ontem, um empate, seria de fato aumentar a pressão em cima do elenco, né? Exatamente, mas deu para perceber que o time do Remo está muito assustado com a resposta que teve, a pressão que teve depois da derrota para a Tuna Luso brasileira. Isso ficou muito claro, o time muito tenso no jogo de ontem, não conseguindo fluir o seu jogo, acabou tendo uma atuação com um merecimento muito criticada. Certo.